Quais as funções do ponta de rugby, além de marcar atrás, é claro, né? São muitas. É uma posição das mais difíceis de jogar porque requer velocidade, requer inteligência, requer senso de cobertura. Às vezes tem que participar dos forwards, às vezes tem que fazer a função de scrum half, às vezes tem que fazer a função de abertura. Enfim, é uma posição bastante complexa e os melhores jogadores, tecnicamente falando, normalmente jogam na ponta. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Martoni e hoje no Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni eu trato especificamente dos camisas 11 e 14. 11 ponteiro esquerdo, 14 ponteiro direito, os dois pontas que formam no grupo de jogadores da unidade linha, como é conhecido no Brasil, ou os backs, como é conhecido lá fora, dos números 9 a 15. Então você tem scrum half, camisa 9, abertura, camisa 10, nomenclatura do Brasil, ok, pessoal? Primeiro centro, camisa 12, segundo centro, camisa 13, aí você tem o ponta direita, camisa 14, o ponta esquerda, camisa 11 e o fullback, camisa 15. Em outro vídeo eu já falei das funções específicas de cada um, eu já falei bastante, inclusive do fullback, né? Hoje eu trato dos pontas, então a gente falou da primeira linha, falamos do fullback, falamos da segunda linha, agora falamos dos pontos, até juntar lá nos camisas 8, 9 e 10, tá bom? Mas vamos dar uma repassada de qualquer forma nas funções. Então vamos começar com o scrum half, camisa 9, posição que requer muito talento, muita agilidade, jogador de intensidade, jogador de pressão, porque ele comanda, além disso, de liderança, porque ele comanda o pack de forwards, números 1 a 8, ele indica para onde vai ser o jogo, para onde o jogador forward tem que se deslocar, para onde ele tem que entrar e tudo mais, tá? Fora isso, ele é um jogador de transição de passe, um jogador que também pode chutar com normalmente o box kick, que é o chute por cima da formação, que é chamado box, e aí você tem o huck, você tem o maul, o rolling maul, e ele chuta por cima, normalmente tem que ser um chute muito potente, muito alto, com profundidade, ou, dependendo da situação, para a bola ir mais para a ponta e tudo mais, é um chute de muita técnica, porque você chuta praticamente invertido, ou seja, de costas. Fora isso, você pode, como scrum half, driblar, sair jogando de mão, passar e tudo mais, ou seja, o jogador que tem múltiplas funções no campo, a intensidade dele e o ritmo que ele coloca na equipe são fundamentais, por isso que normalmente você vê nos jogos substituição de scrum half, porque cansa demais, falo o tempo inteiro e tudo mais, tá bom? Aí a gente chega no camisa 10, na abertura, que é o cérebro da equipe, é ele que dita o território, se ele chuta e ganha espaço, entrega a posse de bola, mas joga o time dele para frente, se ele passa, se ele sai ele jogando de mão, driblando e tudo mais, ele comanda a equipe, ele tem a visão total do campo e para onde ele deve jogar, quais as deficiências do adversário e tudo mais, tá bom? Os centros são jogadores de potência, a princípio, a priori, essa bola chegar nas mãos dos pontas o mais rápido possível, mas muito mais hoje em dia, os centros são criadores, jogam no meio do campo, tem a função também de criar jogadas, de também abrir espaço, de também finalizar. São jogadores fundamentais, atuam em coberturas, se precisa no pack de forwards, eles estão lá, enfim. São jogadores também de múltiplas funções. Os pontas eu vou falar daqui a pouco, e o fullback eu já falei muito, né? No outro vídeo, se você quiser, tá até aqui também, tem um link aí para você acompanhar tudo sobre o fullback, mas basicamente é aquele cara lá de trás que manda energia, enxerga o jogo inteiro lá do fundo, tem uma visão completa do campo, é um jogador fundamental em defesa, fundamental em contra-ataque, enfim, forma a espinha dorsal do rugby, porque eu já comentei contigo, né? Camisas 2, 8, 9, 10 e 15 não tem dois. Essas posições não tem dois jogadores por posição, como é o caso dos dois pilares, dois segundas linhas, dois asas, os dois centros e os dois pontos. Então, hooker, oitavo, scrum half, abertura e fullback formam a espinha dorsal de um time de rugby, ok? Agora sim chegamos nos pontas, números 11 e 14. 11 ponteiro esquerdo, 14 ponteiro direito. A priori, isso não é uma regra, é um conceito, ok? Os pontas sempre têm que ser velozes, tá? Mas para você entender a numeração da camisa, 11 é o ponta esquerdo, 14 é o ponta direita. Normalmente o ponta direito é um jogador mais forte, de mais potência, que usa menos, em teoria, porque também tem drible, mas usa menos drible e mais potência para finalização e tudo mais. E normalmente o ponta esquerdo é um jogador de também as mesmas qualidades, mas funções diferentes ali, porque é um jogador mais rápido, mais técnico, que finaliza de outra forma. Tá? Mais com habilidade e velocidade, tá bom? Por que isso?
A priori, 85% dos jogadores que jogam com a camisa 10 ou camisa 9 são destros. Significa que quando o destro chuta, é mais difícil ele chutar para o lado direito dele, ou seja, ele tem que fazer aquele chute em curvita, a bola é assim, de trivela, né? A bola é assim, para o ponta chegar, ao passo que para o outro lado, para a esquerda, o chute vai muito melhor colocado, porque é o ângulo favorável. Ele pega a bola aqui, ele é destro, ele vira um pouquinho o corpo, a abertura, ou scrum half, e chuta ali para o ponta, tá bom? Então isso requer um pouco mais de velocidade do ponta. Essa basicamente é o que difere o 11 do 14, tá? Você tem que sempre, como treinador ou como jogador, entender esse lado, que é para onde o teu time joga, por conta exatamente de algumas situações, e uma delas, obviamente, é a questão de ser destro ou canhoto. Bom, falando especificamente da posição, o ponta tem que ser obstinado para fazer try. É artilheiro mesmo, tem que fazer try. Essa é a função 1 dele. A função 2 é fazer try. Mas, tirando a brincadeira, é que o peso que cai sobre ele é o finalizador da equipe mesmo. Os dois, 11 e 14, tem que pegar a bola ali na zona próxima do gol e mandar ver para o try. Tá? Então, por isso que se enfoca muito nisso, mas não é só isso não. Ele tem múltiplas funções. Tá? Ele ajuda na cobertura do fullback, mais que ajuda, ele é essencial, porque ele é um segundo ou terceiro fullback, porque você tem 3 lá atrás, chamado os 3 de trás. Tá? 14, 11 e 15. Quando o 15 corre, o 11 cobre. Quando o 15 corre para a direita, o 11 que está na esquerda vem para o lugar do 15. Quando está formado de novo os 3 e o 11 corre, e o 15 entra na dele, o 14 tem que cobrir imediatamente. Pra você ter uma ideia, eu sempre treinava-se amarrado esses caras, de verdade. Então você pegava o treinamento com corda e ficava, porque às vezes você está dormindo lá, moscando o 11, o 15 correu, se puxava a corda, você é obrigado a até automatizar. Tamanha é a necessidade de não deixar esse espaço para o adversário. Obviamente fica muito claro que você tem um campo no fundo, você não pode não ter ninguém. Então se o fullback se mandou por qualquer que seja o motivo, eles têm que cobrir. E essa cobertura tem que ser incrivelmente sólida. E aí ele passa a ser um fullback, ou seja, ele tem que ter tackle muito bom, ele pode ser o último homem da defesa, ele tem que ter senso de cobertura e, dependendo da situação do campo, a leitura para onde o adversário vai jogar. Mais ainda, ele tem que armar contra-ataques, e aí ele usa a velocidade para tanto. Tá? Então você já vê, é uma outra função. No rugby moderno você tem uma terceira função bastante interessante. Os All Blacks costumam usar muito isso com o Mark Telia, que é ele entrar na formação ali. Então é o nono forward jogando ali na base, naquelas formações curtas ali de rugby, pick and go, pick and drive, ali perto da zona do in-goal. E aí você tem esse elemento a mais que é o elemento surpresa. Tá? Você pode usar ele tanto ali no pack de force, como muito próximo da abertura para criar um homem a mais. Tanto o 11 quanto o 14. Falei o Mark Telia dos All Blacks, que é um exemplo claro disso, mas outro que é, talvez, no meu modo de ver, o melhor ponta do mundo, Cheslin Kolbe, da África do Sul, faz isso como ninguém. Uma outra função nessa situação é quando o Scrum Half, ali na formação Ruck ou Maul, ele acaba se involucrando, se colocando dentro do Maul ou do Ruck. E aí o ponta passa a ser o Scrum Half ali temporariamente, muito rápido. A gente vê isso muito, quem faz isso muito bem no Bristol Bears é o Gabriel Ibitoye. Ele faz isso perfeitamente. Assim que o Scrum Half se meteu, ele vai lá, já fica como um Scrum Half, e faz o jogo correr para não perder o ritmo. Então ele é um jogador que, além de tudo isso, o ponta, ele tem essa missão de manter o ritmo da equipe quando o Scrum Half não está. Via de regra é isso, às vezes você tem outro jogador, mas via de regra, repito pessoal, isso é tudo conceito, não é regra, não é obrigatório. O treinador pode optar por outro jogador, não tem problema nenhum, que normalmente o ponta tem a capacidade técnica para isso. E eu vou te falar uma coisa, você sabe que conceitualmente, para você ser um grande abertura, pensador de jogo e tudo mais, você começa na ponta. Por quê? Um detalhe interessante que talvez você nunca parou para pensar. O abertura, por conta dele avançar e atacar a bola quando ela vem do scrum ou do lateral, porque a abertura não pode receber a bola parado nunca. Ele tem que atacar a bola vem do scrum half, para dar ritmo para dele subir em velocidade para o ataque, ok? Beleza. Então, os primeiros 5 metros de abertura são muito fortes, é um jogador de muito arranque ali. E aí, o ponta também,
hipoteticamente tem a mesma função. Porque como ele fica no fundo, no chute do adversário e tudo mais, daqui a pouco eu vou falar de cobertura, ele tem que avançar muito rápido nos primeiros 5, 10 metros. Então, de característica física e talvez característica atlética, esses 5, 8 metros de push, de velocidade pura que eles têm, é muito similar. Então, portanto, não é incomum o abertura jogar na ponta. Não é incomum. E outro dado, um grande abertura começou na ponta, passou pelo centro até chegar à abertura. Ele cria todo esse sistema de conhecer a posição, muitas vezes de fullback. Tá bom? Agora eu vou falar para você da posição do campo do ponta quando o jogo é seu ou quando a bola é do adversário. Segura aí. Quando a bola é do adversário, vamos começar. Esse cara em lateral, basicamente a mesma coisa. Quando é lateral, a defesa está formada, certo? 10, 12, 13 em paralelo, a tua linha de defesa, esse é o 14. Você não pode estar em paralelo. Você tem que estar pelo menos 5 metros até a decisão da abertura do adversário, porque ele pode chutar aqui. Então, se você forma raso, você deixa um espaço, um buraco atrás. Mesmo que o fullback chegue, o fullback tem que cobrir o campo inteiro. Então, você não pode se dar o luxo de deixar que o fullback cubra o meio do campo, olhando pelo fullback como defensor, e mais ao teu lado. Por isso você não pode estar raso. Você tem que estar 5, 7 metros de profundidade. A bola saiu da mão da abertura do adversário, ele passou para o centro, aí sim você sobe. Ok? E o outro ponta preocupado com o fullback, porque se o fullback tiver que ir, imagina que o adversário colocou um elemento a mais. O fullback vai ter que subir para defender. Imediatamente o ponta 11, no caso aqui, tem que fazer a cobertura. Isso também no Scrum. De qualquer forma, o ponta tem que estar ligado com o fullback e com outro ponta e com o que o adversário está fazendo para ele poder se movimentar no campo e não dar margem a ter campo para poder jogar o adversário. Tá? Então, aí entra muita técnica. Alguns jogadores são brilhantes. O James Lowe da Irlanda é brilhante nesse aspecto. Brilhante. Ele tem uma cobertura excelente. O Will Jordan dos All Blacks, outro. Curtile Aronce da África do Sul, magnífico nessa cobertura. Ele é quase onipresente. Quando você vê, a jogada está ali, com ele trabalhando ali como fullback, como outro ponto, enfim. São jogadores que têm essa dinâmica de entender e compreender totalmente o jogo, de para onde ele vai ser jogado. O estilo de cada ponta depende aí individualmente mesmo, tá? Porque você não tem pré-definições. A pré-definição que eu te falei é ali, ponto esquerdo, hipoteticamente é um pouco mais veloz e tem mais habilidade na conclusão. O ponteiro direito, às vezes, pode ter a mesma velocidade do ponteiro esquerdo, mas é um jogador de mais potência, de mais pancada na hora de entrar, tá? Mas você tem uma exceção. Por ser canhoto, John Olomu era ponto esquerdo, 1,98 m, 118 kg, e jogava na ponta esquerda, tinha velocidade também. Então não é uma regra. Exemplo claro aí. Dos pontas atuais, você tem muita gente boa. Damian Penaud, Cheslin Kolbe, que eu já citei, o James Lowe, que eu já falei. Carreiras Argentina vive um momento espetacular. Mark Telea, tem muita gente boa. Tem muito ponta bom. E nas grandes seleções, isso faz total diferença. Total diferença. No momento agudo do jogo, uma jogada solo, o ponta resolve uma parada. Lembra a final da Copa do Mundo de 2019, um jogo muito equilibrado, um vacilo da Inglaterra, a bola caiu nas mãos do Cheslin Kolbe, não teve preparação de jogada. Pega a bola, mira o campo sozinho, vê o Owen Farrell, ele come o Owen Farrell e vai embora, que faz um try belíssimo. Então você vê o quão esse ponta tem que ser um cara diferente, o quanto que esse cara tem que ser um cara coletivo, mas tem que ter uma individualidade, uma destreza para finalização imensa. É uma das posições mais difíceis no mundo. E em países onde o rugby não é desenvolvido, acaba sobrando para o jogador menos qualificado jogar na ponta. Porque ali você tem que ter scrum half, camisa 9, camisa 10, camisa 12, e aí o oitavo, enfim. E aí acaba sobrando para o cara mais jovem, o cara mais novo, o cara que não entende muito de rugby jogar na ponta. É um equívoco tremendo. É melhor você ter alguma dificuldade ali nos centros. É bom não ter, né? Mas se tiver, é melhor ter no centro do que nas pontas. Os treinadores normalmente se veem obrigados a isso, porque tem medo de não fechar o centro do campo. Mas para você ter uma ideia da potência e da especificidade dessa posição, os camisas 11 e 14, os pontas no rugby. Bom, acho que é isso, né? Demos um resumo geral, põe tua opinião, põe teu ponto de vista, dá o like aí no vídeo, assina o canal, né? E vê quais os pontas você gosta, qual é o estilo de ponta que você gosta de ver jogar.
quais os pontos que mais te impressionaram ao longo da história, coloca tudo aqui. Tá muito legal essa interação e continua, tá? Aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos você será comunicado, e mais ainda, senta a mão no like aí e compartilha o vídeo, tá bom? Acho que o Aprendendo com o Martoni de hoje foi legal, a gente falou bastante sobre uma posição complicada, rara e de talentosos jogadores, que é a posição de ponta no rugby. Valeu, até mais!